Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo. Que a paz esteja sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o juízo final. Hoje, inshallah, falaremos sobre Zakah. A palavra Zakah na língua árabe significa caridade. Então, faz parte dos pilares do Islã dar caridade, caridade obrigatória. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os muçulmanos dar a caridade e tem objetivos através dessa adoração. Então, quais são os objetivos para que o muçulmano deve dar a caridade? Primeiro objetivo, para purificar a alma da imoralidade e cobiça. O que significa isso? Todos nós gostamos de riqueza, dos bens, do dinheiro. Por isso, Allah ordenou nós dar caridade, uma parte do nosso dinheiro para os pobres, para que a gente consiga se purificar e purificar as almas da cobiça. Esse é o primeiro objetivo através da caridade, porque a gente está dando e temos que dar a caridade. O segundo motivo é a solidariedade. Para as pessoas na comunidade, cada um ajuda o outro. Aquele que tem dinheiro ajuda aquele que não tem dinheiro. E aquele que tem conhecimento ajuda aquele que não tem conhecimento. Isso é o que significa a solidariedade na comunidade. O terceiro motivo é a submissão total a Allah, a Deus. Por quê? A gente gosta de dinheiro. Aí quando Allah ordena nós dar caridade, aí Allah vai ver se a gente realmente vai obedecer a Ele ou não. Então, os verdadeiros muçulmanos, os verdadeiros crentes vão obedecer a Allah e dar a caridade, algo que a gente gosta. Então, tu vai sacrificar alguma coisa que tu gosta por causa de Allah ou não? Também um dos motivos e um dos objetivos que o Islã quer alcançar o equilíbrio na comunidade, para que o dinheiro seja distribuído de uma forma justa. Então, se a pessoa que já tem dinheiro já dá uma porcentagem pequena, 2,5%, que a gente vai explicar sobre essa porcentagem depois, se ele ajuda os pobres com essa porcentagem anualmente, aí vai acontecer equilíbrio na comunidade. Agora vamos falar sobre quais tipos de bens devemos pagar Zakah. O primeiro tipo, ouro, prata e o dinheiro nacional, onde você mora, o dinheiro do seu país. Então vamos explicar sobre esse tipo de bens, como que devemos dar Zakah e caridade dentro desse tipo. Então temos condições. A primeira condição tem que chegar, o dinheiro que você está guardando, o ouro ou prata, tem que chegar à quantia mínima que está determinada pelo Islã. Então, se você está guardando prata, então a quantia é mínima 595 gramas. E se você está guardando ouro, então a quantia é mínima 85 gramas de ouro. E se você está guardando dinheiro, aí vai fazer o seguinte cálculo. Vai ver o preço de grama de ouro no seu país. Por exemplo, o preço de grama de ouro, R$200. Então, vai fazer R$200 vezes 85 gramas. Aí vai dar um valor específico. Então, se você está guardando esse valor, aí você tem que pagar a caridade. Se você está guardando menos do que esse valor, então você não está obrigado a pagar caridade. E também se você está guardando acima desse valor, mais do que esse valor, então você também tem que pagar a caridade. Então, essa é a primeira condição. Ter a quantia mínima que você deve pagar Zakah. Porque essa quantia, quando você tem, então você tem que pagar Zakah e caridade dessa quantia. Segunda condição, passar um ano inteiro enquanto você está guardando esse dinheiro, esse ouro, esse prata. Por exemplo, se você tem 85 gramas de ouro ou 100 gramas de ouro, mas você guardou esse ouro por 8 meses e depois você gastou ou vendeu ou fez qualquer outra coisa com esse ouro, aí nesse caso você não vai dar caridade obrigatória, você não está obrigado a pagar a caridade obrigatória, porque não ficou um ano inteiro, um ano lunar. Mas, se você já tem 100 gramas de ouro e passou um ano inteiro enquanto você está guardando esse ouro, então nesse caso você tem que pagar a caridade. E qual é a porcentagem da caridade nesse caso? 2,5%. 2,5%. Então, se você tem em casa, por exemplo, 100 mil reais, esses 100 mil reais passou um ano enquanto você está guardando 100 mil reais, aí você vai ver 2,5% desses 100 mil reais,
que vai sair mais ou menos R$ 2.500. Então, a caridade obrigatória desses R$ 100.000, R$ 2.500. E você tem que tirar R$ 2.500 e dar para as pessoas que merecem receber a caridade, que a gente vai explicar quem são as pessoas que merecem receber a caridade. Uma observação: se você está guardando ouro e prata, mas você está guardando como adornamento, por exemplo, ou para usar ou para vestir, então nesse caso você não deve pagar zakat. O segundo tipo dos bens, produtos comerciais. Então a gente vai usar o mesmo cálculo que a gente explicou antes. Você vai calcular a mercadoria que você tem. O que é produtos comerciais? Se você tem uma loja onde você tem mercadoria, ou você tem imóveis, aí nesse caso você tem que pagar caridade. Como que a gente vai fazer? Vai calcular o valor da mercadoria que você tem. Você tem mercadoria com R$ 100.000 ou R$ 1.000.000. Então, nesse caso, você tem que pagar caridade obrigatória. Então, se o valor de mercadoria é R$ 100.000, então vai pagar 2,5%. Mesma porcentagem que a gente explicou antes. Então, R$ 100.000 de mercadoria, 2,5% vai sair R$ 2.500, vai dar para os pobres. Mas se você tem menos de quantia mínima, e o que é a quantia mínima que a gente explicou? 85 gramas de ouro. Tu vai ver 85 gramas de ouro, vai dar quantos reais mais ou menos no seu país? Então, 85 gramas de ouro vai dar, por exemplo, R$ 20.000 no seu país. Então, menos que R$ 20.000 tu não vai pagar caridade. Acima de R$ 20.000, então você tem que pagar a caridade desde que passa um ano inteiro você ainda guardando essa mercadoria. O terceiro tipo dos bens, os rebanhos. Bovino, caprino e camelídeos. Então, se você tem rebanhos desse tipo que a gente mencionou, então você tem que pagar caridade obrigatória desde que seus rebanhos estão comendo naturalmente, se alimentando naturalmente da natureza. Você não está gastando e comprando ração para os rebanhos. Porque se você está comprando ração para os rebanhos, então nesse caso você não tem que pagar caridade obrigatória. Mas se eles estão se alimentando naturalmente da natureza, sem gastos que você gasta neles, então nesse caso você tem que pagar caridade obrigatória. Eu não vou falar o cálculo, como que se paga caridade desse tipo ou dos rebanhos, porque são muitos detalhes que se você quer saber sobre isso, você vai ter que ler um livro de jurisprudência islâmica que fala sobre esse assunto ou consultar um sheikh. O quarto tipo dos produtos ou dos bens que devemos pagar caridade quando temos, produtos agrícolas, como cultivos e frutos e grãos. Então, se você tem uma área onde você produz esse tipo de produtos, nesse caso, você tem que pagar a caridade e também é bom consultar um sheikh sobre esses detalhes, porque são detalhes que não quero prolongar o tempo da aula. Agora vamos falar sobre as pessoas que merecem receber zakat. Quem merece receber a caridade obrigatória? Allah, no Sagrado Corão, mencionou 8 tipos de pessoas que merecem receber caridade obrigatória. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Os primeiros dois dessas pessoas, pessoa pobre, pessoa necessitada. Pessoa pobre e a pessoa necessitada. Qual é a diferença entre a pobre e a necessitada? A pobre é aquela pessoa que não tem nada, não tem nem o que comer da refeição de hoje. A pessoa necessitada, talvez ele tenha o que comer, mas talvez ele não tenha onde dormir, ou ele não tenha casa. Então essa é a pessoa necessitada. A terceira pessoa que merece receber zakat, a pessoa que trabalha na divisão do zakat. A pessoa que trabalha aqui, o trabalho dele oficial é a divisão do zakat. Essa pessoa que colete a caridade e vai distribuindo essas pessoas, também essas pessoas merecem receber uma parte da caridade. Então a quarta pessoa é a pessoa endividada, a pessoa que não consegue pagar sua dívida. Essa pessoa também merece receber a zakat para conseguir pagar sua dívida. A quinta pessoa, a pessoa que luta pela causa de Allah, a pessoa que está defendendo sua religião
ou está defendendo seu país dos ataques. Essa pessoa também merece receber caridade obrigatória. Também a pessoa que luta para espalhar o Islã, a pessoa que está fazendo da'wah e ensinando as pessoas sobre o Islã, essa pessoa também merece receber uma parte da caridade. A sexta pessoa, a pessoa recém-convertida ao Islã. Essa pessoa merece receber zakah como suporte e apoio, e também para ele entender a beleza do Islã e a solidariedade entre os muçulmanos. A sétima pessoa, o viajante necessitado. Por exemplo, você está viajando em um país e está precisando de dinheiro para voltar ao seu país, ou, por exemplo, está precisando do seu dinheiro acabou, você está precisando de dinheiro para comer, ou, então, nesse caso, você merece também receber zakah. A oitava pessoa que merece receber zakah, uma pessoa que é escrava, escravizada. Nesse caso, o Islã recomenda pagar a caridade para as pessoas que estão sendo escravizados, para que eles consigam se livrar dessa escravidão. Então, se você conhece um lugar onde tem escravos, você pode pagar o dinheiro, pode pagar caridade para conseguir liberar essas pessoas da escravidão. Já chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.